Comigo é hora de Agroalerta. No programa mais versátil de Sinop, o Wilson já está aqui comigo. E hoje de camisa nova, tá diferente, hein, cara? Gostou? Seja bem-vindo, boa Boa tarde. noite, cara. Boa noite. Boa noite. Wilson, como começamos a semana? Bem volátil e bem dinâmica, Anderson. Nossa semana aí pulsando bastante, meu amigo. Muito bem. Nós tivemos aí, desde o final de semana, nós tivemos um navio encalhado no Canal de Suez, que é um dos principais acessos ali no Egito, que liga a Ásia com a Europa, onde nós tínhamos ali praticamente 150 navios aguardando passagem para levar produtos diversos, né? E hoje começou a liberar parte da pista, vamos dizer assim, do canal. Liberar parte do canal. Parte do canal foi liberada, então começou a fluir um pouco mais. Isso trouxe um certo transtorno para o mercado. Esse foi um dos pontos também. Nós tivemos o dinamismo do final de colheita nosso e praticamente encerrando o plantio dentro do prazo, o plantio do milho também dentro do prazo acordado ali, do prazo estabelecido propício, né, para que se produza bem. Nós tivemos o mercado olhando de uma certa forma o clima, Estados Unidos, Brasil e Argentina, que são os três principais produtores de milho a nível mundial. Sim. Né? Então isso, os olhos estão voltados para o clima dessas três regiões, justamente para ver qual vai ser a demanda para atender o consumo para frente. E hoje eu trouxe um gráfico para a gente mensurar qual foi o dinamismo da colheita aqui do Mato Grosso. Olha então, o que ele nos mostra esse gráfico? O último que nós mostramos, acho que foi uns 15 dias atrás. Perfeitamente. Isso aqui é uma média. Então, ele mostra aqui a colheita como está em relação à safra passada e em relação à média dos últimos 5 anos. Né? Então, o que nós tivemos aqui? Nós olharmos a linha pontilhada verde, ela significa a média dos últimos 5 anos. A linha azul significa a safra 19 e 20 e a linha vermelha significa praticamente a safra 20-21. E o intervalo verde, ele é a máxima e a mínima da média dos últimos 5 anos. Quando nós mostramos nos últimos 15 dias, nós tínhamos ali, em relação à safra passada, praticamente 30% de atraso. Em relação à média dos últimos 5 anos, nós tínhamos 20%. Como o clima, o tempo deu uma brecha para que os produtores pudessem acelerar essa colheita, o que nós temos? Praticamente a colheita atual junto com a média dos últimos 5 anos. Praticamente equilibrou. Conseguiu dar uma equilibrada. A diferença de 1% de colheita. Em relação à safra passada, nós estamos 2% atrasados. O que isso representa em toneladas? Em toneladas... É difícil mensurar porque, né, como se diz, é muita... É muita produção. É muita produção e nós ainda, como nós tivemos essa safra diferente da safra passada, nós tivemos muito produto avariado, a produtividade ainda não foi mensurada. Nas próximas semanas a gente vai ter exatamente em toneladas o que o Estado produziu. Pode-se afirmar que esse 1% seria o que foi perdido, alguma coisa nesse sentido? Pode-se dizer isso ou não? Não, isso foi atraso mesmo devido à situação, ao período hábil para poder colher. Correto. Né? Porque a chuva não deixou. Mas o que eu quis mostrar exatamente que a partir do momento o tempo que o tempo deu uma brecha, os produtores estavam preparados para realizar a finalização da nossa colheita. Graças a Deus. Prejuízo vai existir um pouquinho, mas não vai ser expressivo a ponto de desanimar os nossos heróis, tá, da agricultura mato-grossense. Exatamente. É uma coisa importante porque nós sabemos, tanto o produtor sabe que ele depende muito, vamos dizer, 50% é São Pedro, é Deus, né? Então o sócio dele é Deus. Então ele faz a melhor parte dele aqui e arrisca, ele depende. Eu falo da coragem que o produtor tem, apesar de alguns receberem algumas linhas de crédito do governo, que ajuda, né, que incentiva, são poucas. Mas é um negócio de risco. Só para um negócio de risco. Exatamente. Um negócio de risco e fica aqui a nossa gratidão por vocês manterem a nossa economia tão pulsante. Tem mais um gráfico? Temos nossos preços, como ficaram hoje. As precificações, né? Vamos lá. A gente teve aí o soja trabalhando a R$ 153 a saca, o milho trabalhando a R$ 63 a saca, se mantendo. O boi recuou um pouco em relação aos valores que a gente passou as últimas semanas, mas ainda continua forte. R$ 313 a arroba. Sim. E o algodão trabalhando aí a R$ 153 a arroba. Muito bem, muito bem. Então, um dia interessante. Tabela de Chicago começou pulsante. Começou pulsante. Hoje nós tivemos duas situações, né?
O ministro da Muito Defesa... pulsante, de passagem. O ministro da Defesa foi demitido. Foi demitido. E o ministro das Relações Exteriores pediu demissão. Pediu demissão, lá do Itamaraty. Exatamente. Então, na Bovespa, a gente teve o índice Bovespa trabalhando extremamente alto. E Eduardo Pazuello deve assumir o Ministério da Defesa. Possivelmente. Possivelmente, é praticamente quase que 90% certo já, né? Isso traz um certo conforto aos olhos do exterior, de investidores, né? Nós tivemos aí o dólar, continuou se fortalecendo, ele encerrou o dia a 0,44, na realidade ele chegou até 0,49% a 5,80, mas aqui a média ficou a 5,76, isso também refletindo o cenário exterior, ainda continuando os pacotes de estímulos americanos, onde eles estão tributando mais o empresariado americano, para os brasileiros verem também que isso não acontece só aqui no Brasil. Correto. A economia americana, apesar de ser a maior economia do mundo, né, ela tem sofrido, está sofrendo um bom tempo. E também a questão do pacote do auxílio para os produtores e auxílio emergencial também devido à Covid. Então isso trouxe uma alta expressiva também para o dólar no dia de hoje. Muito bem, tá aí então. Mais informações? Agora vamos aguardar, por hoje é só. Aguardar. A semana, na realidade ainda, essa semana nós aguardamos o relatório de intenção de plantio, que será divulgado amanhã pelos Estados Unidos. Tem mais um outro relatório, também será divulgado na quinta-feira. Então a semana é uma semana de muita expectativa do que vai acontecer no mercado. Fora o feriado que nós vamos ter agora de Sexta-feira Santa, né? Semana Santa. Muito obrigado por sua participação. Obrigado, meu amigo. Gente, eu queria aproveitar que nós falamos desse desencalhar dos navios que estava trazendo produtos do exterior. Vamos falar de tecnologia. Uma empresa aqui de Sinop, Rafael, me permita, né, só para quebrar um pouco do protocolo que você me pediu aqui agora, vamos trazer, inclusive, todo esse trabalho de tecnologia também na mecânica de automóveis. E uma empresa aqui de Sinop investiu nisso e trouxe um curso. Meu amigo Donizete vai falar para vocês da importância de estar antenado nas inovações. Veja. Se qualificar é garantir uma prestação de serviço mais eficiente. Foi pensando